Boa tarde. Estamos a entrar agora já quase na reta final destes encontros, né? Têm sido horas cheias de conversa e de participação. Temos este segundo painel dos encontros que nós desafiamos todos estes convidados, que depois apresentarei, a pensar um pouco nestas questões da recepção de uma maneira integrada, ou seja, pensando que a recepção não se resume só ao momento específico de contacto com o objeto artístico, mas é todo um percurso, um arco de envolvimento que o público atravessa e durante o qual se vai relacionando com uma série de agentes mais ou menos secretos, uns muito mais do que outros. E pensar um pouco quais serão estas relações e também estas estratégias de contextualização. É também um espaço, fizemos também questão de organizar estes painéis pensando que, guardando um tempo grande para conversa, para debate, para troca de ideias e acho que é um espaço fundamental para falarmos também das nossas realidades, das coisas que nos são próximas, dos espaços onde trabalhamos, daqueles com que temos contacto, como profissionais, como público, nesta cidade, no país, no mundo. Vamos começar como fizemos ontem no primeiro painel, vamos ouvir 3 dos nossos convidados, depois vamos fazer um primeiro momento de conversa, depois uma pequena pausa para descansar e abastecer, e depois voltamos com mais 3 apresentações e voltamos ao módulo conversa. As 3 primeiras pessoas que nós convidamos aqui a partilhar connosco é o Francisco Frazão, que foi durante bastante tempo o programador de teatro na Culturgest e agora, há pouco tempo, assumiu a posição de diretor artístico do futuro, não, já efetivo, Teatro do Bairro Alto. A Catarina Medina, que trabalha em comunicação, foi muito tempo diretora de comunicação do Teatro Maria Matos. E agora a trabalhar também como diretora de comunicação da Culturgest, e a Sandra Madeira, que faz parte da equipa de bilheteira do Teatro Nacional da Ana Maria. E Francisco. Estava a pensar, dá para escrever em algum sítio? Dá para escrever, sim. Tinha pensado, o meu ponto de partida foi o nome desta sessão, o percurso do espectador, que de alguma maneira parece que repete o nome dos organizadores, não é? O público vai ao teatro, portanto esta ida do público ao teatro é o percurso do espectador, não é? É uma outra maneira de dizer a mesma coisa e de dizer o que parece ser o óbvio, não é? Dizer onde é que o público havia de ir, não é? O público vai ao teatro. E gostei da ideia de percurso por não ser uma ideia estática, para não ser, por exemplo, o lugar do espectador, que é uma expressão que se calhar se usa mais, ser esta ideia de um caminho que é percorrido, e que contraria também o lugar comum, ou a ideologia do espectador enquanto ser passivo, né? e ser que se limita a receber. E, portanto, se o espectador faz um caminho, então está a fazer também, está a atuar, está a agir. E depois pensei também que esse caminho do espectador podia ser um caminho não necessariamente descomplicado, podia ser um caminho com perigos, um caminho como um caminho numa floresta onde saltam ao caminho animais ou salteadores ou uma série de figuras menos recomendáveis, como as que estão aqui sentadas. Então lembrei-me de uma citação que, tal como o público vai ao teatro, tal como o percurso do espectador parece evidente,
que é esta frase que eu já tinha ouvido algumas vezes, não sei se consegue ver, de um criador inglês chamado Tasso Stevens, que diz: um espetáculo começa quando ouves falar dele pela primeira vez e acaba quando deixas de pensar nele. Obviamente que isto expande o campo de intervenção do espetáculo, não é como se houvesse o espetáculo e houvesse um antes do espetáculo e um depois do espetáculo, é dizer que o antes e o depois também são parte do espetáculo e, portanto, também são obra, não é? E também têm uma dimensão estética, e também são programação, e também são também dizem respeito aos artistas, esses momentos do antes e do depois. E ao mesmo tempo que esta narrativa, do desde que se ouve falar até ao continuar a pensar, que é também outra maneira de, no tempo, desenhar o tal percurso do espectador. Portanto, que este tempo de vida do espetáculo corresponde ao percurso do espectador. E lembrei-me, estava a pensar nesta frase e nesta narrativa e neste percurso, e pensei que uma maneira de representar isto graficamente. Portanto, no primeiro momento, o espectador e a peça como dois mundos separados. Depois, o momento da representação em que, de certa maneira, o espectador faz parte, portanto, faz parte da peça, portanto, é algo que é intrínseco, que é tido em conta, que os próprios criadores tentam englobar na sua criação. E um terceiro momento que é quase o inverso disto, que é a peça como algo que faz parte, que foi ingerida pelo espectador. E pronto, isto parece que são três momentos muito nítidos, pronto, três atos desta narrativa, mas ao mesmo tempo pode-se ver qualquer um deles qualquer um destes momentos como atravessando toda a história, ou seja, o espectador e a peça podem continuar separados de forma estanque durante todo o processo, portanto podem nunca se cruzar, não é? De alguma maneira, a partir do momento em que se ouve falar do espetáculo, nós já fazemos parte do espetáculo, portanto já fomos apanhados pelo espetáculo, e portanto este momento 2 se calhar começa aqui e continua. E também, de outra maneira, a partir do momento em que ouvimos falar do espetáculo, ele já faz parte de nós, e portanto este momento 3 também se replica nos três momentos diferentes. Sobre esta ideia de sermos apanhados pelo espetáculo, lembrei-me de outras duas citações, e portanto o que eu queria dizer aqui são basicamente deambulações ou à volta de três citações. Esta é a primeira. A segunda é de uma peça do Tim Crouch chamada O Autor, onde há uma personagem que é um espectador e que diz a certa altura, diz: vi uma peça o ano passado e lembro-me de pensar, aquele escritor imaginou-me, fui imaginado, mal imaginado, o público estava mal escrito. E portanto, este é um dos momentos em que um dos tais salteadores, neste caso o escritor, tenta apropriar-se da figura do espectador e tem essa responsabilidade de o fazer bem ou de o fazer mal. E neste caso foi mal escrito o público deste espetáculo. E acho que todos nós, de maneiras diferentes, tentamos desde a comunicação, ou se calhar começando na programação, começamos na pior das hipóteses, a controlar, numa forma intermédia a dirigir, se calhar de uma forma mais benévola, a tomar conta, para usar uma expressão
da família da curadoria, não é? De tomar conta, começamos a tomar conta deste caminho do espectador com melhores ou piores intenções, a partir do momento em que concebemos ou pensamos em apresentar um espetáculo num determinado contexto, num determinado ciclo, sabendo o que é que se passa à volta na cidade. Portanto, tudo isso é começar a organizar um caminho, até organizar mesmo o caminho do espectador, como é que ele chega ao teatro, por que porta é que ele entra, coisas que, por exemplo, agora no Teatro do Bairro Alto temos andado a pensar, como é que se vai chegar àquele espaço pela primeira vez, onde é que se compra o bilhete, como é que se desce para a sala, não é? Tudo isso é o percurso também do espectador, e somos nós a tentar dirigi-lo, a tentar encaminhá-lo. E sobre os perigos desta direção, deste controlo, deste encaminhar, queria terminar com uma citação um bocadinho maior do Deleuze, que tem uma conferência sobre as ideias em cinema, o que é ter uma ideia em cinema, e ele fala do cinema do Minelli, e diz que a ideia do cinema do Minelli tem a ver com o sonho dos outros. E ele diz assim, o sonho daqueles que sonham diz respeito aos que não sonham. Porquê é que lhes diz respeito? Porque a partir do momento em que há sonho do outro, há perigo. O sonho das pessoas é sempre um sonho devorador que se arrisca a engolir-nos. É muito perigoso que os outros sonhem. O sonho é uma terrível vontade de poder. Cada um de nós é mais ou menos vítima do sonho dos outros. E acaba dizendo, mesmo quando é a mais graciosa rapariga, é uma terrível devoradora, não pela sua alma, mas pelos seus sonhos. Desconfiem do sonho do outro, porque se forem apanhados no sonho do outro, estão tramados. E acho que quase que dá para ficar por aqui, não é? Mas para explicar só um bocadinho, eu acho que é isto, nós todos sonhamos com o espectador e tentamos apanhá-lo no nosso sonho, e isso é perigoso e é eticamente questionável, portanto, temos de balançar essa vontade de poder, como diz aqui o Deleuze, com uma vontade de abrir, não é? De dar, não de fechar, mas de dar liberdade, de abrir leituras, portanto vivemos nesses dois, entre esses dois extremos. E depois também o próprio espectador, que se transforma enquanto continua a pensar no espetáculo, enquanto o espetáculo não acaba, não é? Enquanto o espetáculo não morre na sua mente. Então aí o próprio espectador é um sonhador, e aquilo que ele sonha também é sua responsabilidade, e esse sonho é ele próprio uma espécie de programação, não é? Portanto, é uma espécie de curadoria de todos os espetáculos que ele viu, e que o tocaram, e portanto é também aí um gesto perigoso, e ficava por aqui. Acho que preciso do suporte. Olá, bom dia a todos. Bom dia não, boa tarde. Estou com algum delay. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite. E eu falo muito e descontroladamente, portanto, desta vez decidi escrever. E vou ler, e depois a parte do descontrole, como estava aqui a dizer ao Francisco, fica para o debate. Então... esta primeira parte acaba por ser quase assim uma espécie de percurso hipotético de espectador. Acordo, agarro o telemóvel e faço scroll pelas redes sociais. Tomo banho ao som da TSF. Nos transportes acabo de ouvir um podcast enquanto vejo um e-mail e apago, sem abrir, muitas das newsletters que subscrevi. Ao sair da carruagem, olho soslaio para as cartazes no metro. Chego ao trabalho e vejo as gordas online enquanto tenho o Facebook aberto. Apago mais umas newsletters e acabo por abrir uma de um teatro onde vou esta noite ver uma peça de dança. A imagem é fraca e a sinopse é um exercício abstrato, mas já tinha combinado que ia com os amigos. Sigo para o WhatsApp para evangelizar o meu namorado a vir comigo. Lá o convenço e fiquei de comprar o bilhete dele. Vou ao site, não tem bilheteira online e não funciona bem no meu telemóvel, o que resulta numa caça ao tesouro para encontrar os contatos da bilheteira.
Ligo, mas informam-me que já não aceitam reservas. Saio mais cedo do trabalho, compro um bilhete com desconto menores de 30 anos. Fico a fazer tempo no café do teatro que vai fechar às 7. Acabamos por ir comer qualquer coisa ali perto. Chegamos em cima da hora, tiro do balcão da bilheteira uma folha de sala A4, que dobro instintivamente. Contrariamente ao que previ, o espetáculo é incrível e ao sair percebemos que há uma conversa com os artistas na sala ao lado e decidimos ficar. A conversa é moderada pelo programador e de repente percebo o contexto de trabalho da companhia, que outras peças fizeram e descubro outras camadas da peça que acabámos de ver. Ao chegar a casa, entrego-me ao sofá e leio a folha de sala. E regresso ao mesmo problema da tarde. O texto é hermético e muito pouco generoso. Pesquiso no Google por críticas da peça e é o deserto. Vou ao Facebook do teatro e lá encontro um artigo que revela que afinal é possível escrever sobre dança. Depois aqui há reticências, depois o dia continua. Este é um percurso hipotético de um qualquer espectador, onde se apresentam vários estímulos, expectativas e uma boa dose de frustrações. Seguramente a maioria das instituições, festivais ou eventos não têm todos estes problemas, pelo menos ao mesmo tempo. Mas a verdade é que quase todos nós ainda nos debatemos com muitas destas questões. Recordo-me que desde sempre foi uma aventura explicar à minha família o que é que eu fazia. Comecei como jornalista e para muitos familiares ainda continua a sê-lo. Quando dizemos que trabalhamos em comunicação e começamos a enumerar as tarefas, parece-me sempre uma definição muito redutora do nosso trabalho. Ainda ontem alguém me dizia que o meu trabalho é espalhar a palavra. Do senhor para o senhor, do programador para o público. Trabalhar em marketing e comunicação cultural é mais do que pedir orçamentos, produzir materiais gráficos em linha de montagem, atualizar o site, escrever umas coisas nas redes sociais ou falar com jornalistas. Seguramente esse trabalho operacional existe e ocupa mais do que desejava até grande parte do meu dia. Mas a parte mais importante do nosso trabalho é pensar na experiência do público, a tal experiência integrada que a sinopse deste painel refere. A comunicação, em vez de só estar no fim da linha, a operacionalizar, deve ser convocada para todos os inícios. Seja como a direção artística e direção executiva, quando é definida a missão e objetivos do novo espaço, que servirá como pilar do nosso trabalho, seja no conhecimento aprofundado dos projetos, públicos e contextos em que se inserem, no desenho da nova temporada, no potenciar do cruzamento das várias áreas de programação, na definição de decisões como horários, preços, assinaturas ou descontos, ou de um plano de acessibilidade. Também, com os artistas, a comunicação deve acompanhar o processo da criação de um novo espetáculo, na produção e edição de conteúdos de promoção, textos e imagens para programas de temporada, cartazes, site, Instagram, e na definição de planos de meios e estratégias criativas de promoção. E, claro, interessa sempre aferir de forma tão regular quanto possível como é a experiência do público, que percepção tem do nosso espaço, mesmo quando nunca o visitaram. Acautelar todos os detalhes, todas as fases de interação que terão com o nosso espaço, seja em digital ou experiência no espaço físico, como o texto inicial ilustrava, e depois do espetáculo, como correu afinal esta experiência. O que pode melhorar? Algumas destas respostas conseguem-se através de criações de mecanismos de controle e de avaliação de desempenho do plano de comunicação, como inquéritos ou focus groups ou conversas até com amigos. Mas, acima de tudo, em ser parte ativa e constante no pensamento da estrutura em conjunto com programadores, artistas e públicos. É isso. Não, está aí o microfone. Vocês estão com uma capacidade de síntese incrível, muito bem. Se calhar deixar aqui duas notas que me parecem curiosas, aqui também entre estas duas comunicações. Esta questão, não é, de como é que se imagina o público e as suas percepções, não é? Como é que quem trabalha do lado da criação e da programação imagina o público, né, constrói representações em relação ao seu destinatário, né, assim como o público que também constrói representações em relação ao outro. E também esta ideia que tu falaste do risco, né, do risco associado ao facto de ser público. A Sandra. Olá, boa tarde a todos. Eu venho do Teatro Nacional Dona Maria II e há uns meses atrás a Anabela e o grupo Teatro Meia Volta fez-nos um convite para vir participar neste projeto do Público Vai ao Teatro. Ora, este convite foi aceito pela bilheteira, mas não podemos cá estar todos por motivos de trabalho, portanto venho eu em representação da bilheteira. Desde já agradeço este convite e
digamos que este convite foi feito com o intuito de nós darmos a conhecer um pouco do nosso trabalho em relação à nossa preparação, à preparação que fazemos para o início dos espetáculos das temporadas e também a nossa relação com o público e com os atores e com algumas equipas de produção. Ora, digamos que portanto, fazemos uma pequena diferença em relação às outras bilheteiras dos outros teatros, porque temos uma relação mais direta com o público. Eu passo a explicar, ou seja, o atendimento direto, quer seja ele presencial ou telefónico, tem sempre aquela primeira impressão que nós damos do teatro. Portanto, digamos que nós somos a cara do teatro, em princípio. O nosso trabalho vai muito mais além do que o atender os telefones ou vender bilhetes ou fazer reservas. Portanto, nós temos que saber atender o cliente. Temos que ajudar nas suas escolhas, às vezes dar a nossa opinião acerca do espetáculo, para melhor ajudarmos o público a escolher. Digamos que muitas vezes nós temos a função de tentar arranjar a melhor solução ou opção para cada cliente e para cada caso, sempre com uma dose de cordialidade, simpatia e com um agradável sorriso, muitas das vezes. Ora, um dos aspectos gratificantes deste trabalho da bilheteira é o conhecimento que nós vamos travando com uma série de pessoas que nos vão dando a conhecer as suas opiniões em vários assuntos, dos seus gostos, os seus descontentamentos, os seus problemas, às vezes até pessoais, num bocadinho que vão fazendo conversa connosco na altura da compra do bilhete, porque acontece que eles não chegam e pedem o bilhete, compram e vão-se embora. Existe ali uma certa relação entre a bilheteira e o cliente, que nós em 5 minutos, em 10 minutos, temos algum conhecimento desse espectador. Isto acontece com o mais variado tipo de clientes. Há aquele cliente que é esporádico, que aparece no teatro de vez em quando, ou porque leu a programação e ficou interessado, ou porque algum amigo sugeriu que fosse ao teatro ver aquele espetáculo. Acontece também com o público, ou com o cliente espectador que é mais assíduo na nossa casa, e aquele cliente que já é antigo e que aí temos uma relação de amigo, entre aspas, com ele. Portanto, muitas vezes o cliente chega e não sabe bem o que é o espetáculo e pergunta-nos, e é quando nós podemos ajudar, dizer que tipo de teatro é, quem são os atores, quanto tempo demora. Isto torna esta relação cliente-bilheteira um pouco acolhedora e não tão fria como às vezes já há em algumas bilheteiras, que é o comprar o bilhete, pagar e ir embora. Pronto, no caso da nossa preparação na informação que vamos obtendo dos espetáculos, antes de abrirmos as temporadas, nós temos o cuidado de reunir informação sobre cada espetáculo que vamos apresentar. Portanto, sobre os autores, os atores, se é uma estreia nacional ou se é uma coprodução ou uma produção do teatro, se já vem de algumas apresentações noutros teatros. Portanto, todos estes elementos ou estes dados são-nos facultados muitas vezes pelas equipas de produção. Depois, cada um de nós, por iniciativa própria dos elementos da bilheteira, fazemos uma pesquisa mais ou menos detalhada destas informações que achamos interessante para o nosso conhecimento e também para melhor informarmos os espectadores quando somos confrontados com algumas perguntas pormenorizadas sobre as representações que estão relacionadas com eles. Portanto, depois de reunirmos todas estas informações, nós elaboramos uns conjuntos de fichas para cada espetáculo, que servem para a nossa consulta pessoal,
e que nos vão ajudando e facilitando a informação que podemos dar aos clientes durante o dia-a-dia do nosso trabalho. Temos também uma relação com os atores e com as equipas de produção bastante boa. Ora, durante o tempo em que eles estão em cena no nosso teatro, nós vamos nos cruzando com eles nos corredores, no bar dos artistas, tomamos às vezes um café ou partilhamos às vezes refeições durante aquele período de descanso. Também acabamos por ter relações de amizade extra-teatro, alguns fazem parte até da nossa família, e depois, às vezes, o próprio ator, quando vai ao teatro, não em trabalho, mas em simples lazer, acaba sempre por passar pela bilheteira e cumprimentar-nos e perguntar como estamos. Portanto, mantemos um relacionamento de amizade dentro do teatro e fora do teatro. Acontece o mesmo com as equipas de produção, que durante o tempo em que estão a trabalhar têm muito contato connosco, porque têm que trabalhar, vir fazer reservas dos bilhetes, dos convites, vêm perguntar o que é que se passa em relação ao público na sala. Portanto, mais outra forma de relacionamento que temos bastante agradável e de amigos, sem ser só profissional. Por fim, gostaria de falar também na equipa da bilheteira, que é formada por 3 elementos, que são o Rui Jorge, a Carla Cerejo e eu. Cada um de nós vem de sítios diferentes. O Rui trabalha no teatro já há alguns anos, é o responsável pela bilheteira. Temos a Carla Cerejo, que veio do Teatro Maria Matos, e por fim eu, que vim do Correio da Manhã e que completei a equipa em 2014 no lugar de um dos nossos colegas que se foi embora. Existe uma relação de amizade e de profissionalismo em relação a nós, e suponho que trabalhamos bem profissionalmente e temos uma relação com os clientes e com os atores cordial e muito acolhedora no nosso teatro. Desde já agradeço a vossa presença aqui e muito obrigada. Obrigado. Agora abrimos a conversa também à sala. Não sei se já há algumas questões aí a saltar que queiram colocar. O senhor retomava esta questão de como é que se falava há pouco, né? Como é que nós pensamos o público, né? Nós, estou a falar do ponto de vista do profissional, né? da área cultural. Como é que o público é pensado, não é? Que ferramentas é que nós temos para pensar os públicos e como é que as usamos, como é que as aproveitamos, como é que o público depois é pensado e como é que toda essa informação que eventualmente pode ser recolhida até na bilheteira, nesse contacto, pode ser capitalizado depois no desenho de uma estratégia de programação, de comunicação, de mediação. Acho que um ponto de partida pode ser o facto de nós sermos público, não é? E portanto, de começarmos por esse cúmulo do egoísmo, que é pensarmos em nós. E o que é que nós gostaríamos que fosse a nossa experiência. Eu costumava dizer, quando perguntavam como é que escolhes o que é que vais programar, eu dizia, eu quero programar aquilo que me apetece ver mais vezes. E esse pode ser o princípio. Obviamente que nós não contemos em nós todas as perspectivas, nem devemos ambicionar a isso, e devemos, e é uma coisa que me tem preocupado ultimamente, é precisamente construir mecanismos que permitam trazer essas outras perspectivas. Mas acho que partir dessa posição egoísta pode ser um bom início. Sim, estava a pensar nisso, essa perspectiva egoísta, digamos assim,
aliado a uma espécie de questionamento constante, de colocar tudo em causa a toda a hora, que pode ser um bocadinho louco, mas até certo ponto, se existe essa perspectiva egoísta no momento inicial, depois existe quase uma espécie de test drive dessa perspectiva egoísta, e isso às vezes começa-se por fazer quando não se sabe muito e se trabalha de forma empírica, e eu acho que em termos de setor cultural existe muita gente que começa a trabalhar um bocado através também desta tentativa e erro até certo ponto. E eu lembro-me de ainda acabada de chegar de jornalismo, e é uma coisa que eu faço até aos dias que correm, portanto, sempre existir este test drive com família, amigos, perfis absolutamente diferentes, seja para testar um site que vai abrir e perceber que a avó tem que perceber aquilo como o primo de 15 anos, ou como o amigo que é super público especializado e como é que aquele texto, aquela sinopse consegue ser apreendida por um artista ou por uma pessoa de público em geral, porque a ideia que subjaz aqui é, no meu caso em particular, eu tenho trabalhado muito com arte contemporânea e principalmente performativas. E eu própria, até começar a trabalhar no Alcântara Festival, não era de todo público de teatro nem de dança, relacionava-me com o cinema, com a música, e a minha experiência de teatro resumia-se a uma triste peça do Gil Vicente que eu terei visto na altura do secundário, e a memória que me ficou foi ter visto os atores a trocarem de roupa, e aquilo marcou-me. Portanto, é a minha primeira experiência com o teatro, digamos assim, depois super sexy, e condicionou a minha vida toda, não? Mas, e depois há um lado ao mesmo tempo de esta pouca experiência com o teatro, eu era de Leiria, e de chegar e de começar a ser a instituição que principalmente com que eu estou no início acaba por ser a Culturgest, o que é irónico até certo ponto, mas depois começar com o cinema e com a música por serem artes em si mais acessíveis do que as outras, e acessíveis até do ponto de vista do teu pensamento e do teu preconceito, e a minha ideia até aos dias de hoje é como é que tu vences esse preconceito, esse mesmo preconceito que eu tinha de sentir que aquilo não era forçosamente para mim, mas quando na verdade era. E aquela parte que eu disse que te descontrolava está a acontecer agora, porque já estou noutro sítio. Mas o que eu quero dizer com isso é que quando trabalhamos, seja sinopse, seja imagem, esta ideia de como é que este texto vai ser apreendido por um público tão diverso quanto possível. E sim, não vou ser hipócrita e não vou dizer que, estando no Maria Matos, eu sabia que podia arriscar mais do ponto de vista da identidade, da marca, até a própria comunicação, porque tinha a partir de um segmento de público a quem aquilo se direcionava. Dito isto, eu acho que os espetáculos de linguagem contemporânea são acessíveis à grande maioria das pessoas. Depende da forma como são comunicados. Depois haverá coisas que são mais difíceis e que em si a experiência pode condicionar que tu nunca mais lá voltas. E isso nós também não queremos provocar. Portanto, como é que a comunicação, em concreto o nosso trabalho, pode ajudar também a gerir essas mesmas expectativas? Exato. Digamos que o nosso trabalho em relação ao público será a informação que nós podemos dar sobre cada espetáculo, sobre os atores, e isso muitas vezes ajuda o público a decidir o que é que quer ver. Muitas vezes o público chega à nossa bilheteira e não sabe à partida qual é o contexto do espetáculo, que tipo de espetáculo é, não tem noção muitas vezes do que é que vai ver. Portanto, vai porque entrou no teatro e viu a programação e chamou-lhe a atenção, ou porque tem um ator conhecido, ou porque tem algum ator, mas não sabe o contexto. Portanto, parte de nós podermos, digamos, aliciar, entre aspas, o público de viver a peça. Portanto, nós acabamos por explicar qual é a história do espetáculo, que tipo de ator que está a fazer o espetáculo, e portanto às vezes a pessoa, acabamos por influenciar a pessoa, no bom sentido, e ela acaba por ficar interessada em ver o espetáculo e a tornar novamente à casa para ver outras programações que nós temos. Portanto, acho que a bilheteira tem que ter um relacionamento bastante direto com o público, para poder influenciar de uma boa maneira a vir aos espetáculos de teatro, porque são interessantes, e acho que temos que abranger um número maior de pessoas para virem ao teatro. Sim, força. Estava a ouvir e estava a imaginar
Também uma coisa que tu disseste, que é sobre esse risco das pessoas não voltarem, não é? Portanto, obviamente não nos interessa só apanhar os espectadores no tal sonho, não é? No nosso sonho, porque há esse ou seja, não é só essa ideia de pô-los dentro da sala, não é? Sentá-los nas cadeiras. E estava a pensar por exemplo, se na bilheteira, se alguma vez, sobretudo quando conhecem também as pessoas, se a pessoa vai para comprar um bilhete e na bilheteira diz, se calhar, olha, vá antes ao espetáculo da sala de estúdio, que é um quarto de hora depois. Eu acho que... Não acontece propriamente isso, mas acontece com alguns espectadores que são mais assíduos e são mais antigos, que por vezes tentam-me perguntar a nossa opinião sobre o espetáculo, sobre a nossa opinião pessoal, o que nós evitamos seriamente em dar, porque não é por aí que nós queremos fazer a abordagem do cliente. É claro que às vezes temos essa tendência para dizer, ou quando o cliente acaba por chegar atrasado e não pode entrar, por exemplo, na sala Garrett. E então nós aí dizemos ao cliente, olha, em vez de se ir embora, já agora que aqui está, aproveita a sua vinda e vá à outra sala ver o espetáculo. Isto no bom sentido, não é? Pronto. Digamos que nós pretendemos, como estavas a dizer há bocado, não é agarrar no público e metê-lo dentro da sala. Portanto, ou seja, nós tentamos fazer com que o cliente fique interessado no teatro em si. Portanto, que tenha gosto pelo teatro e saiba o que é que vai ver, não é? Não é dizer ao cliente, sim, olha, entre, vá ver o espetáculo porque é bom, porque... Não, portanto, damos, digamos, um toque, não digo que seja pessoal, mas damos um toque sobre cada espetáculo. Sim, ajudamos na escolha. A Catarina e a ti também, se calhar, ou seja, esses momentos que muitas vezes nos pedem de honestidade, não é? Mas diz lá a sério, O que é que tu achaste? vale mesmo a pena... tanto antes como depois, não é? Como é que vocês navegam essas áreas? Eu sou sempre sincera, ou tento ser sempre sincera, e porque já gastei demasiadas vezes a cartada de venham ver isto e depois aquilo não corre particularmente bem e eu não tenho assim tanta... Não me interessa muito perder amigos e também perder esse capital, não é? Esse capital de influência, porque não é uma coisa que tu vais usar. Se a tua vida é comunicar espetáculos, claro que às vezes isso acontece sempre, até às vezes com jornalistas, e aí tu podes dizer, ainda não vi, ou não sei. Mas, regra geral, eu sou franca, ou seja, o que eu acho que é mais interessante disso, seja com o público, no caso da bilheteira, seja entre artistas, seja... Uma coisa que às vezes eu faço muito é, na noite do espetáculo, ou nas noites de espetáculo, ficar a ouvir o que é que as pessoas estão a dizer ali no foyer, e tentar perceber. E depois ouvem-se coisas inacreditáveis, como, que seca! Eu gostei muito, ainda bem que algum de nós gostou. Pronto, e no ponto de vista das citações, é mesmo inacreditável isso, mas acho que a mim faz-me sentido esta ideia de ter confiança e de ganhar a confiança das pessoas, seja com o público, seja com os jornalistas, seja nas relações que nós temos. Dito isto, não vais ver o Facebook da Culturgest a tomar, ou seja, do ponto de vista institucional, isso não vai acontecer. Outra questão que eu também gostava de trazer, que estava agora a pensar nela, é esta ideia de... Por exemplo, nós estamos a fazer um plano de comunicação e fazemos um plano de meios que, na verdade, significa definir se tem cartazes, folhas de sala, se tem um vídeo, se tem spots de rádio, isto, aquilo, aquilo outro. E muitas vezes existe assim quase um lado ingênuo, até certo ponto, de acreditarmos que aquela pessoa do público vai ouvir o spot, vai ouvir a reportagem, vai ler a crítica, E, na verdade, nós somos tão bombardeados, ainda ontem falávamos disso, do capital da sedução, que é, se alguém, por acaso, vislumbrar um MUPI no metro, eu já vou com muita sorte. E se essa pessoa depois, e se for uma espécie de ato de curiosidade para ir ver mais informação no site, portanto, em comunicação costuma-se dizer que, é um bocado violenta esta frase, mas que existe um investimento em X e que nós, depois é muito difícil conseguirmos ter métricas. Hoje em dia conseguimos, por exemplo, em termos de Google Analytics e de redes sociais, mas qual é a verdade daquilo? Ou seja, a verdade da experiência acaba por ter muito mais valor do que isso. Portanto, era isso que eu estava a pensar. Não tenho a sensação que... Já vou abrir, agora está aqui um bocadinho fechado, mas não tenho a sensação que sabemos muito pouco
sobre os públicos, sobre as expectativas que têm, sobre os hábitos que têm, se vão sozinhos, se vão acompanhados, como é que acedem à informação, como é que chegam ao teatro, se compram bilhete antes, se compram depois, de onde é que vêm, como é que depois de estar, como é que usam estes espaços, né? Qual é o percurso que fazem cá dentro, como é que se colocam em relação ao espetáculo, sobre a experiência emotiva, intelectual do espectador. E que esse desconhecimento deixa espaço precisamente para imaginar um público que não existe, quase até às vezes fetichizar um público que existe, como tu dizias, né, na nossa cabeça. Isso é absolutamente verdade. Eu acho que nós conseguimos tirar algumas métricas de algumas coisas, nomeadamente conseguimos medir-se através do nosso site quantas vendas é que se fazem online, assim há dados mesmo concretos, mas... não acredito que vou ter que dizer isto, perdi o meu raciocínio. Ajuda-me, Francisco, eu já chego lá outra vez. Não, estava a pensar noutra palavra da família de percurso, que é discurso. E se isso não é mais útil do que as tais métricas, sim. Ou isso não é isso que nos faz mais falta, ou seja, essa conversa, quer informal, quer por escrito, sim, quer em público, quer em privado. Acho que é o maior déficit que nós temos é o discurso do espectador. Sim, desculpa. Era precisamente isso que eu queria dizer, ou seja, apesar de existirem uma série de métricas, a EGA que fez há muitos anos atrás um estudo de públicos, e uma das fases desse estudo de públicos era focus group. E nós tivemos o mais pequeno focus group de sempre, porque apareceu uma pessoa de público. Mas aquela conversa foi super interessante, porque de repente tem tudo a ver com esta ideia de te colocares no lugar do outro, de teres estas conversas, e isto muitas vezes acontece informalmente, porque nós acabamos por ver muitos espetáculos e conversamos com colegas, com artistas, mas esta coisa, como vocês fizeram, não é? O público vai ao teatro. Eu lembro-me quando foram ao Maria Matos, eu assim invadi, não estava propriamente previsto, e eu perguntei, posso ficar aqui só a ouvir? E depois acabei também por conversar, mas esta ideia de perceber qual é que é a experiência do outro, como é que ela apreende coisas que para nós são dados adquiridos, que, sei lá, a reciclagem tem que ficar naquele canto. As pessoas têm opiniões sobre tudo. Não quer dizer que todas essas opiniões sejam válidas e devam ser tomadas em conta, mas devem sempre ser ouvidas, e procurar esse tipo de momentos de conversa e até de produção de discurso, mas isso já relativamente àquilo que é a parte também de programação, dos espetáculos, porque essa ausência de crítica, eu também falava na minha intervenção, é uma coisa que a mim me preocupa bastante, que é, de repente, existe crítica para música, para cinema, pouca, ainda assim, mas para teatro e dança praticamente é inexistente, não é? E esta coisa de como é que tu formas pensamento crítico, como é que os próprios espaços em si têm que ser espaços agradáveis para que tu possas continuar neles. Por exemplo, eu sei que a Culturgest tem um problema grave, que é aquela cafetaria, as pessoas não ficam ali, porque depois muitas vezes ela também está fechada, não existe propriamente um espaço onde tu fiques. Eu lembro-me de nós conversarmos sobre isso por causa do Maria Matos e do MM Café, de ser um espaço que estava aberto até tarde e tu queres ficar no espaço e queres ficar a conversar sobre o espetáculo. E isso também é discurso, nesse sentido, não é um contato tão direto com o público, mas é uma coisa que eu acho que faz absolutamente falta. Sim, força. Era isso que eu ia fazer. Sim, tem aí o microfone. Deixa-me só passar para aqui. Esta área de projetarmos o que é que os outros desejam a partir da nossa própria experiência é aquilo que nós fazemos mais, e talvez haja maneiras de podermos dar um passo para o outro lado, não é? E, portanto, começar a falar com ele e perguntar-lhe diretamente, efetivamente, o que é que ele pensa. De facto, depois aí existem fronteiras complicadas, e é um facto que nem sempre aquilo que nos é devolvido como expectativas é sequer muito verdadeiro. Ou seja, já fiz muitas experiências um bocadinho mais na área dos educativos, porque é a área em que eu movimento mais, mas experiências que têm sido muito interessantes para ver maneiras de dar um passo em frente, por um lado, e outras vezes de contar com o irracional ou o inconsequente também nesse retorno que nos é dado. Mas, ao mesmo tempo, como isso é muito importante que faça parte da equação.
Ou seja, eu acho que tendencialmente as instituições põem-se no lugar do outro e pensam o outro, mas a partir de si, das suas narrativas, dos seus discursos e das suas tentativas de colocação no lugar do outro, e não envolvem os públicos de uma forma mais sistemática, com o lado imponderável que isso tem. Não é para seguir o que dizem, mas é para estar próximos e ouvir mesmo e provocar esses espaços de discurso que nos podem trazer imensa informação. E, por acaso, tenho 2 exemplos de experiências, uma muito positiva, que teve a ver com a área da comunicação, não é? Assim, Catarina, como tu dizias, eu gostava de estar presente logo nos inícios dos projetos e poder acompanhar todo o processo para depois poder comunicar melhor, não é? Eu felizmente estou, mas sim, sei que isso não é regra para a maioria dos meus colegas. Por exemplo, quando fizemos a organização da comunicação para um público muito específico, que era o público escolar, resolvemos efetivamente montar um grupo de professores que nos ajudava, não é? E, portanto, que criticava aquilo que era o trabalho produzido e que, dando-nos dicas e sugestões como comunicar de forma adequada, digamos assim. E foi um exemplo, por acaso, bastante interessante, que nos levou a reorganizar completamente a estrutura da comunicação, porque nunca nos tínhamos colocado nessa ótica, não é? Portanto, foi mesmo produtivo. O outro aspecto foi expectativas que os professores colocam, e, portanto, que neste caso qualquer espectador pode colocar em aquilo que é o que ele deseja mais remotamente, mas depois que efetivamente não tem capacidade ou não quer, ou quando é confrontado com a realidade depois não faz. E, portanto, fizemos coisas até de programação, indo ao encontro de sugestões específicas que nos deram, e dentro daquilo que havia disponível foram as últimas coisas que neste caso os professores foram buscar. Portanto, só uma partilha. Sim, força. Francisco falou sobre a questão do percurso do espectador como algo mítico, numa floresta, com bichos e vários obstáculos. E isso fez me lembrar 2 coisas. Primeiro, uma questão que é: o que pode o espectador? Será que ele tem superpoderes? E o enquadramento, que é a jornada do herói do Joseph Campbell. Ou seja, é uma história que tem um arco, não é? E que é esse herói mítico, que é uma pessoa do cotidiano, portanto, qualquer um de nós que está aqui é chamado para uma grande aventura. E nessa aventura ele tem ajudas, que nesse caso, quando se fala sobre públicos, espectadores, programação cultural, pode ser até o quê? Uma sinopse bem feita, bem escrita, que se perceba, ou então uma bilheteria muito simpática e acessível, ou até aquele amigo que nos convida e indica, vá a essa peça. O que acontece no final dessa história da jornada do herói é que, depois de muitos obstáculos, mitos e dragões e outras coisas que ele tem que ultrapassar, ele consegue e tem uma recompensa. E a minha pergunta, posso perguntar? Qual seria a recompensa para o espectador no final dessa jornada? Estava a pensar que, de facto, aquela divisão em 3 atos também é muito da jornada e da entrada no mundo sobrenatural. Sim, e depois de um regresso ao mundo natural. Mas sempre diferente, nunca mais seremos os mesmos. Isso é o que se espera, não é? É que essa ingestão do espetáculo transforme, não é? De alguma maneira, a vida das pessoas, ou se há recompensa, é essa do crescimento de cada um. Eu não acredito muito nas conversas do teatro como algo que faz bem à saúde. Faz mal. Faz sobretudo mal, não é? Até porque somos figuras não recomendáveis, exatamente, é isso, não é? Exatamente. Mas que muda alguma coisa, sim, eu acho que pode
acho que pode mudar-nos, acho que voltamos sempre sabemos mais do género, nunca mais vou voltar àquele teatro, nunca mais vou ver nada daquele ator. Não, exato, até que, exatamente, e depois voltas e depois isto faz muito, eu não gostava mesmo disto. Não, estava a pensar há bocadinho tem também a ver com isso que a Maria estava a falar do ouvir o outro e até quando nós queremos de facto ouvi-lo ou não. Acho que porque a partir do momento em que estamos dentro da produção, não é? Acho que isto, artistas, programadores, pessoas da comunicação, acho que todas as pessoas que trabalham num teatro o que querem é reforço positivo, não é? Querem é dizer, epá, era mesmo bom este espetáculo. E se a pessoa diz, epá, não gostei disto, a nossa tendência é logo, então vou falar antes com esta outra pessoa que se calhar gostou mais. E portanto, até que ponto é que estamos de facto abertos a essa escuta, que é uma escuta difícil e que é desagradável. Eu acho que se para um programador é difícil, para um artista pode ser devastador estar a ouvir, porque tudo é um ataque pessoal, não é? Não se consegue separar o que é discurso sobre o espetáculo daquilo que é discurso sobre quem o fez, não é? E portanto até que ponto estamos, essa escuta é possível e até que ponto também temos paciência para, tu há bocadinho falavas do bar, eu lembro, li há uns tempos um livro do antigo diretor do National Theatre de Londres, do Nicholas Hytner, onde ele se queixava que as pessoas, quando vinham ter com ele, e diziam, adorei, e diziam as casas de banho novas do teatro. E ele, mas e o espetáculo? Eu quero é saber o que é que acharam do espetáculo. E, portanto, até que ponto, de facto, faz parte também do percurso, não é? E da experiência, mas até que ponto é que nós, de facto, também queremos ouvir sobre as outras... Estavas a falar da reciclagem, não é? É que temos também abertura para isso. Eu acho que, e mesmo pegando nas tuas palavras, Maria, é interessante porque a verdade é, eu quero ouvir, mas até certo ponto, porque... Enquanto pessoa da comunicação, uma coisa que nós sabemos na vida como certa é que toda a gente tem uma opinião sobre o nosso trabalho. E tudo certo nisso. Mas, até certo ponto, porque por algum motivo, um programador é um programador, uma pessoa da comunicação é uma pessoa da comunicação, e era um bocado essa ideia que eu também reclamava no meu texto. Nisso não faz de mim uma déspota, mas também não faz de mim, se calhar, por exemplo, até certo ponto é perigoso, ou tem riscos, mais do que perigoso, não é uma palavra tão feliz, essa ideia de ir ao encontro dos professores e perguntar sempre, ouvir sempre, questionar e depois tomar decisões de faz ou não faz sentido, avanço ou não avanço. Porque aí há um lado de... E fala uma pessoa que está sempre a colocar tudo em causa, mas se nós estamos sistematicamente a colocar tudo aquilo que fazemos em causa porque alguém disse... É quase um exercício de loucura até certo ponto e portanto, aí existe um lado de risco que me preocupa um pouco, que é, ok, ouvimos os professores, mudámos radicalmente do ponto de vista de comunicação, essa parte parece que correu bem, não é? Até certo ponto. Depois os outros programas que alguém nos, de alguma forma diz, eu acho que deviam desenhar este projeto artístico ou aquele projeto artístico, pode ser absolutamente, eu acho é que tem que ser um trabalho que não é do domínio do pontual e é quase como se tivéssemos assim uma espécie de board de público que nos acompanha, como este público vai ao teatro até certo ponto. E também não acho, mas ao mesmo tempo também não pode ser um board que permanece quase intemporal, porque vai caducar até certa altura. Então como é que se consegue quase pensar? Esse poderia ser um desafio interessante, do ponto de vista de exercício de comunicação, de gestão, da programação, integrar o público e integrar essas vozes e procurar essas vozes, mas de forma regular, mas com um compromisso associado. Parece assim uma coisa meio impossível de fazer, não é? Não sei. Acho que não tens o micro por causa do streaming. Preocupações de comunicação. Parte mesmo daí, não é? Quer dizer, é mesmo para ouvir uma parte que é fundamental no ato, não é? Quer dizer, o público é de facto, sem público, depois também tudo aquilo que programamos e que apresentamos, não é? Não se concretiza. E, portanto, ouvir essa voz de uma forma sistemática é importante. Não quer dizer
que se faça aquilo, não é? Obviamente que é para ter essa voz com perspectivas múltiplas, nós conseguimos talvez irmos com outro fôlego e até com uma outra convicção para aquilo que achamos que é certo, porque depois a responsabilidade cabe a cada um, como dizem muito bem. E, portanto, isso não está em causa. É só que as tuas decisões partem de uma base que está à partida mais dissecada, mais descascada e que te permite ir mais longe e por isso mesmo também é algo que não está ali o segredo dos deuses, não é aquilo que nos vem dar as respostas, mas se houver uma presença que faz parte assídua, quer dizer, tem uma presença continuada, não é? E que, obviamente, tem que ser renovada, como os programadores se precisam de renovar e não se devem eternizar nos teatros, também os boards dos públicos também, acho que isso é salutar para toda a gente mudar um bocadinho de assento, porque faz sempre bem. Posso fazer uma pergunta ou está alguém à minha frente? Não, pode ser? Eu, por acaso, também me lembrei de uma questão que é, na verdade, no campo da comunicação, Catarina, eu sei que os programadores veem os espetáculos antes de os adquirirem, mas... Às vezes não. Às vezes não, mas pronto. Sim. Vamos dizer um programador com qualidade, pronto. Outras vezes acreditam muito naquele artista e que é uma não nova veem, criação, pronto, assim. o que for, pronto. Mas em relação à comunicação de espetáculos, na verdade é um grande problema para o artista, porque para já nós lançamos os textos de espetáculos antes de ir para a criação, porque nos pedem muitas vezes. Quando vamos estrear, ficamos em pânico, porque nós, entretanto, o percurso do nosso trabalho foi noutra direção, ou foi numa direção semelhante, mas não totalmente aquilo, e isto é um problema. E eu, na minha vida de criadora, que é longa, eu não me lembro de ver tantas vezes assim a comunicação nos ensaios, e eu não tenho sala de trabalho, eu trabalho nos teatros que me convidam para trabalhar, estou sempre a saltitar de um lado para o outro, e não me lembro de ver a comunicação dentro da minha sala. Às vezes conversam comigo, outras vezes assistem um bocadinho do ensaio, assim uma coisinha entre tempos que têm que ir ali responder uns e-mails e às vezes têm uma conversa, mas não assistem. Pronto. E também também me lembrei das bilheteiras. Realmente, uma das coisas que não disse, eu dizia assim, ela vai dizer agora. Vêem um espetáculo antes de abrir a porta? Vêem sempre. Muitas das vezes conseguimos ver os espetáculos antes ou durante os ensaios, que é as oportunidades que nós temos, para termos conhecimento do que é realmente o espetáculo. Portanto, para podermos comunicar ao público o que é que vão ver. Exato. Pronto, em conclusão, mesmo se eu fizesse o texto na noite em que estou a estrear, eu, enquanto artista, tenho imensas dúvidas sobre o meu próprio trabalho. O ideal é que o programador veja e que até haja dois textos, o texto do artista e a visão do programador que escolhe aquele trabalho para apresentar, ou da comunicação, de acordo com o programador, enfim, uma espécie de trabalho de equipa para comunicar as coisas. Porque eu percebo, porque eu também sou público, e sou um público muito presente. E às vezes, não, muitas vezes é de uma pessoa mandar-se para o chão, os textos não dizem nada, não saber. Pronto, eu já não leio eu leio os textos, depois mais tarde, em casa, para já porque também não tenho muito tempo, mas também porque eu sei que dali não vou buscar, a não ser que sejam companhias muito grandes, que têm também equipas que estão a fazer esse trabalho e pronto. Sim. Portanto, isto é uma questão, e é uma questão que é prática e que pode ser trabalhada, pode ser alterada. Sim. Pronto, é só... Acho que existem vários pontos aí nessa questão. O primeiro é, quando estamos a fechar um texto para uma brochura, imaginemos, sei lá, uma brochura semestral ou uma brochura de temporada, e há uma nova criação, seguramente o artista vai mandar um exercício que muitas vezes pode dar naquele exercício de abstração, certo? O que eu acho é que, enquanto comunicação, nós temos ferramentas e técnicas para ajudar nisso.
E por isso é que quando os programadores pedem os textos aos artistas, existe sempre uma fase, e aqui estou a falar da minha situação particular, mas existe uma fase para edição desses mesmos textos, para esses textos serem discutidos em conjunto connosco, com os programadores, com os artistas, sendo caso disso, porque por muito que se calhar seja um exercício abstrato falar sobre aquela nova criação, da qual nós se calhar fizemos um dossiê quando apresentámos ao programador, mas tem um tema, tem um fio condutor, mas é muito ainda por alto, existe um contexto que eu posso oferecer do ponto de vista, sei lá, do trabalho da Lara, não é? Ou seja, há ferramentas que nós podemos ajudar. E porque estamos a falar de um texto de sinopse, não é propriamente... Porque às vezes existe esta coisa de tem que ter uma verdade artística. E tem, mas até certo ponto, porque é um texto de promoção, interessa a frases curtas, interessa contextualizar e interessa, de alguma forma, aquilo ser uma espécie quase de teaser para as pessoas ganharem vontade de ir conhecer mais sobre aquela pessoa. Ele não vai cumprir, nem eu tenho expectativa sobre aquela pobre sinopse, que ela vai conseguir fazer justiça ao espetáculo. Isso é outra fase, parece-me a mim. Portanto, aqui falamos no sentido desses tempos. Pessoalmente, do ponto de vista de ver espetáculos, e não posso defender aqui todo um setor, mas nós vemos muitos espetáculos. Eu vejo muitos espetáculos, vejo muitos ensaios, e se não consigo ver mais é porque não tenho tempo para isso. Porque esse é outro dos problemas que falamos aqui, e acho que isto é um bocado transversal ao setor inteiro. Os recursos humanos são escassos, mesmo numa grande instituição. Okay? E isto é absolutamente verdade. Portanto, e não quero de todo que isso pareça uma espécie de desculpabilização, porque não o é. Acho que pode-se ter a discussão de é possível comunicar um espetáculo que nunca se viu? É, mas eu acho que ainda assim é um trabalho que fica um pouco aquém, no sentido seja o envolvimento em reuniões prévias com os artistas, que era um bocado aquilo que eu reclamava no meu texto, não é? Eu quero estar nos processos todos, eu quero estar nos inícios todos, e eu quero ter tempo para isso, e às vezes não vou ter, e isso é muito real e muito, assim, com a maior franqueza que eu posso dar. Relativamente àquela questão de só na noite prévia ao espetáculo que eu vou conseguir fazer um texto que vai cumprir, e esse texto eventualmente tem que ser visto com o programador. Eu aí não sei se estou exatamente de acordo, mas acho que até pode ser um texto do artista, e depois aqui existe uma coisa que é a benção do digital, e nesse sentido a possibilidade que nós temos de alterar conteúdos, dar mais conteúdos, dar leituras adicionais, acho que não temos que ficar tão reduzidos ao papel em si. Acho que de alguma forma isso existe, e uma coisa que nós tentamos fazer cada vez mais é ter outro tipo de conteúdos que possamos produzir, que possam ser portas de entrada para que pessoas que estão no Facebook a ver vídeos de 1 minuto e meio e só têm ali 30 segundos consigam agarrar de alguma forma. Mas isso é promoção. Outra coisa é uma reflexão sobre o trabalho artístico, e pode ser um texto encomendado que está numa folha de sala, mas também pode ser um texto que está numa leitura adicional num site. Boa tarde. Há uma coisa que nós já falámos, a viagem da Catarina, aquele início até chegar ao espetáculo, acho que nos devíamos centrar um bocadinho mais nisso, que é, muitas vezes, a facilidade. Hoje em dia as pessoas querem o mais fácil possível. Então, muitas vezes, os teatros, acho que só se fixam um bocadinho, que é até o espectador chegar ao teatro, mas há um trabalho muito antes, além de, por exemplo, seja da publicidade Facebook, Instagram. Eu falo em nome do Teatro Joaquim Benite, em que nós, por exemplo, muitas vezes vamos às escolas, vamos não só falar sobre a peça, mas também, por exemplo, ainda hoje estivemos numa escola que tinha uma disciplina de alemão, e nós estivemos a falar, temos uma peça em Almada do Brecht, e nós fomos falar da peça, mas também fomos falar sobre a parte histórica, mostrar-lhe outro lado, que é quem foi o Brecht. O que é que mudou não só no teatro, mas também na sociedade. Nós também fazemos muito esse trabalho. Às vezes, os próprios teatros, isto é uma opinião minha, muitas vezes só pensam até o público chegar, okay? E que mesmo assim temos que ter um bar, nós tentamos facilitar, temos um restaurante, tentamos que um preço do bilhete seja muito curto, seja muito pequenino para nós, mas possam jantar lá. Imaginem com jantar que fica aqui 13 euros com jantar, e ter o bilhete é muito pouco, porque vamos reduzir no bilhete para podermos pagar o jantar, mas para termos alguma facilidade para as pessoas de Lisboa poderem chegar à Almada, porque esse é um grande problema, que é chegam lá e depois é onde é que vamos jantar. Nós tentamos ter esse cuidado, como também haver placas a informar, ou seja, muitas vezes os teatros só se centram na casa e esquecem-se que muitas vezes têm que sair, porque as pessoas têm memória curta.
cada vez mais nós temos memória curta. Nós vimos hoje um post, mas passado 10 minutos já foi. Além das redes sociais, se calhar, a nível, nós vamos à Universidade de Séniores, vamos a grupos, andamos sempre à procura. Às vezes nós temos um clube de amigos, ligamos a dizer, olha, venha ver o nosso espetáculo, não paga o bilhete e pode trazer um amigo que fica muito mais barato. Tentamos ao máximo ter sempre uma casa com muito público e também trazer novos públicos. Tentamos formar novos públicos. Vamos às escolas, não só falar sobre a peça, mas também dizer o que é isto do teatro, porque, infelizmente, há muitos colegas nossos que fazem teatro para escolas, mas que ao mesmo tempo estão a fazer um mau trabalho, porque estavam a sair as pessoas que saem do teatro, a peça é má. A Catarina disse que a primeira peça que viu foi do Gil Vicente e que eram os atores a trocar, mas como há muitos jovens que veem essas peças e que depois saem de lá e pensam, isto era muito mau, o teatro é uma seca. Então acho que nós, como instituições, como teatros, se queremos mais público, também temos que mudar a mentalidade deles. Mostrar-lhes qual é a vantagem de vir ao teatro. Nem que seja só para pensar em ver atores nus. Não estou a brincar. Sim, eu percebo, mas são questões assim quase do domínio do metafísico, não é assim do género, às vezes parece muito abstrato. Quando eu estava a ouvir e estava a pensar, de facto todas essas coisas são importantes, não é? Todo esse percurso, o antes, o durante. Agora, o que eu quero sempre, o meu objetivo maior é eliminar todas e quaisquer frustrações que eu possa gerar naquela pessoa que se calhar já tem em si uma série de resistências, para que em si o que possa ser potenciado é o espetáculo, é a experiência. Depois a experiência às vezes pode falhar, não é? Mas é tentar, de alguma forma, que o caminho seja o mais generoso possível. Sim. Tínhamos aqui primeiro 2 inscrições, desculpem. Vou ter aqui. Aqui. Obrigada. Estava a ouvir-vos trocar opiniões quase em sintonia e apeteceu-me picar um bocadinho o Francisco. E picar não com maldade, picar porque acho que este espaço hoje é muito melhor do que o Facebook, onde esta conversa começou. Lembras-te quando estávamos a trocar opiniões sobre o Maria Matos, as decisões, etc. Houve um momento que disseste algo que eu já ouvi e acho que era um bom momento agora tentarmos todos falar um bocadinho mais. Lembras-te provavelmente já estavas fed up com os meus argumentos e disseste-me que, pois, e todo este dinheiro que se gasta em gestão / comunicação que poderia ser investido na arte. E quantas entidades, organizações, não é, que na verdade desperdiçam dinheiro nesta área e que poderia ser bem investido noutra. Voltando à citação inicial que nos mostraste, que diz em que momento é que isto começa. Se aceitarmos que é naquele momento que isto começa, com certeza que não é o contributo só do programador ou do diretor artístico, não é? Queres falar um bocadinho mais sobre isso agora que não estamos no Facebook? Sim, eu acho que para situar, para ver se me lembro de qual era esse momento da discussão, eu acho que tinha a ver, quando estávamos a discutir a ideia do que é uma missão de um teatro e de como isso vem todo esse discurso vem de um certo mundo anglo-saxónico e sobretudo americano, e eu acho que aí é que eu falava da questão do investimento e do dinheiro, porque é um mundo onde há muito dinheiro investido nas estruturas, portanto, em que de facto há diretores artísticos, há pessoas a trabalhar na produção, há pessoas a trabalhar na comunicação, mas os artistas não têm apoios nenhuns. Portanto, acho que era mais sobre isso, sobre esse desfazamento ou essa falta de financiamento que, sobretudo, os artistas americanos vêm procurar na Europa e nas digressões, porque não têm apoios nenhuns estatais, enquanto que as estruturas é que recolhem a maioria dos donativos e do dinheiro das fundações e tudo isso. Também não há investimento estatal aí, também é tudo à base do mecenato, mas são de facto os teatros e os centros culturais que recebem o grosso do financiamento disponível.
E, portanto, acho que aí eu estava a criticar não tanto o dar-se dinheiro à comunicação ou à gestão, era mais essa disparidade entre uma espécie quase de indústria cultural e do discurso que ela constrói e depois dos artistas serem um bocadinho os parentes pobres desta equação. Mas se deixarmos de lado o caso concreto americano, não é? Porque, por exemplo, na Inglaterra há muito financiamento para o artista e para as entidades. Aqui em Portugal também, se formos ver, não é? O orçamento de um espaço como este, grande parte vai para a estrutura, e depois outra parte vai para... E eu não consigo imaginar as coisas a funcionar uma sem a outra. Claro. Não sei se é uma questão de equilíbrio. Não, é uma questão de equilíbrio. Esta é a parte que ficou um bocadinho no ar naquela conversa, Sim, não é? mas mesmo em Inglaterra, por exemplo, um espaço que eu gosto muito, como o Battersea Art Centre, é um espaço que tem uma estrutura, que tem pessoas a receber ordenados todos os meses e depois tem espetáculos onde os artistas vão receber à bilheteira e, portanto, que não recebem cachês, que não são pagos pelo seu trabalho ou só... portanto, acho que nós, apesar de tudo, ainda não estamos nessa... não estamos aí, não é? Mesmo que haja, de facto, muito investimento nas instituições, há alguns mecanismos que sobram para financiar os artistas, sabendo que continua a haver essa disparidade. De facto, os artistas não têm ordenados fixos, não é? Sabemos isso. Mas também queria fazer uma provocação, não sei se também se ainda há tempo, portanto, tinha a ver com uma coisa que tu disseste, que era: eu quero ouvir o público, mas só até certo ponto. E estava a pensar no Eclesiastes, não é? Há um tempo para ouvir e um tempo para não ouvir, não é? Há um tempo para nos preocuparmos com o público, um tempo para não nos preocuparmos com o público, um tempo para pensar na recepção e um tempo para não pensar na recepção, porque acho que não se consegue também trabalhar no campo artístico, estando sempre a pensar em como é que as coisas vão ser vistas. E lembrei-me de outra citação que já tenho usado, que é uma citação de um encenador americano, que é o Richard Foreman. Eu leio para quem não consegue, se não se consegue ver muito bem. A maior parte das pessoas defende que o teatro precisa de um público. Eu discordo. Sou capaz de imaginar um público inteiro a abandonar um espetáculo enquanto a peça continua até ao fim e, no entanto, continua a ser uma peça de teatro poderosa. Sou capaz de imaginar todos os espectadores a adormecerem e a peça a continuar até ao fim, tornando-se uma objetificação do sonho desse público. Quem sabe quem está mesmo a assistir? Quando um público muito numeroso parece estar a assistir, pode ser apenas uma coleção maciça de reações habituais plantada nos lugares do teatro. Quando ninguém parece estar a assistir, talvez um Deus invisível tenha os olhos no espetáculo. É bem possível que isto seja um tipo de teatro diferente de todo aquele que alguma vez existiu. Que seja. Agora sou eu, depois disto. Agora é impossível, não é? Ainda por cima, porque já houve tantas intervenções que eu acho que já perdi um bocadinho o fio à meada. Mas a minha pergunta tinha mais que ver com o board de públicos que a Maria e a Catarina nomearam em determinada altura. E quando vocês estavam a falar sobre isso, fiquei a pensar: será que nós nas artes performativas às vezes não exigimos demasiado do público? Quer dizer, ele já é o público que tem que vir ver um espetáculo ao negócio com frio, com uma manta, um aquecedor, são 6 horas. Pronto, é 1h30, mas é 1h30 muito desconfortável, está a chover. Nós fazemos tudo em nome disto, não é? E pomos todas as condições e queremos fazer o site específico e queremos fazer na rua e queremos fazer... Nós fazemos tudo em prol dessa sensação e dessa emoção e dessa mudança que pode existir dentro de nós com o espetáculo, porque aquele é que vai ser o espetáculo. E já custa o suficiente a nós que vemos inúmeros espetáculos emocionar-nos com isso. Ainda mais para aquela pessoa que não está nem aí, ou que estamos a fazer o esforço de levá-la pela primeira vez ao teatro, não sei onde é que a Ana Pereira está. Enfim, há uma série de exigências, e aqui a palavra é provocadora, mas é de propósito, que nós fazemos ao público do teatro, que eu acho que os músicos não fazem ao seu público, o cinema não faz ao seu público, e no fim de contas ainda queremos que ele fique para conversar connosco,
com os artistas que se envolvam num focus group, responda ao inquérito, vá ao Facebook, dá uma pontuação, leia a crítica, come on, é muito. E isso leva-me a pensar noutra circunstância ainda, que são as conversas com o público, que eu acho que é uma coisa muito problematizável e que, se vocês quiserem partilhar a vossa opinião, eu adorava ouvir. Não é que eu não saiba, mas adorava ouvir. Porque acho mesmo que é isso, nós queremos... achamos que queremos dar muito ao público, mas às vezes estamos a exigir imenso. Sim, somos uns cobradores. Somos uns cobradores. Queremos tudo e ainda queremos que ele se emocione e escreva sobre isso. É muito. E muitas vezes construímos isto durante muito tempo e ele fica realmente a gostar de nós, não é? E tem afeição e tem sentimentos e afetos sobre nós e depois nós fechamos a porta. Isso também é muito complicado. Mas pronto, não acham que é exigir muito um board público? Não acham que as conversas com o público não resultam porque nós às vezes temos a perspectiva errada em relação a ele, ou o que ele pode fazer por nós? Sim, acho que o board público... Eu ia só acrescentar, ontem à noite também na conversa aqui após a apresentação do filme do Edgar Pereira, também falava-se desta ideia do público pago. E por acaso no manifesto do público que os participantes do projeto Público Vai ao Teatro construíram, há uma das frases quase finais, acho eu, que diz que ser público um dia vai ser uma profissão também paga. Ias dizer, qualquer Catarina? coisa, mas entretanto esqueci-me. Desculpa. Não, ou seja, eu quando falei de focus groups, até acho que fui eu, não foi a Maria, mas pronto, é um bocado... eu estava a dizer isso um bocado da boca para fora, porque na verdade a experiência à qual eu me estava a remeter um bocado é aquele café com aquela pessoa que esteve ali 3 horas connosco, que fazia parte de um focus group e tem tudo a ver com, pode ser um ato individual, como pode ser um coletivo, mas é esta ideia de vez em quando nós conseguirmos regressar ao público e ouvirmos. Agora, longe de mim exigir, seja lá o que for, de alguém. O que eu quero é quase como se fosse aqui uma espécie de namoro até certo ponto, porque na verdade eu podia ter taxas de ocupação melhores e então como é que eu consigo chegar a ti, tu que não vens e vais ver concertos e filmes, mas é verdade, acho que tens imensa razão e a intervenção é spot on, mas ainda assim eu preciso de regressar a essas conversas, seja entre pares, com artistas ou com uma pessoa anónima, porque eu preciso de continuar sempre a questionar-me, mas sim, de uma forma saudável, porque às vezes dormir num espetáculo já me aconteceu e é uma experiência incrível. Tínhamos ali uma... Não sei onde anda o microfone. Pronto, está mais bem. Era só para acrescentar qualquer coisa. Por exemplo, no meu caso, que eu ainda ontem falei nisso, sou de Torres Novas e eu tenho uma escola de dança e os meus alunos habitualmente vão ver muitos espetáculos, ou iam, às vezes continuam a ver muitos espetáculos em Torres Novas e acontece exatamente o oposto. Eles é que exigem ir ver muitos espetáculos, não há a questão da... eles não acham que o teatro ou a comunicação do teatro seja demasiado exigente. Eles, quanto mais espetáculos tivessem, mais iam ver. Pronto, pode ser um público muito específico ou uma situação muito específica, mas era também para provocar no outro sentido. Eu acho que às vezes pode haver essa situação, se calhar também tem a ver com os lugares. Provavelmente estamos a falar de sítios muito diferentes. Estamos a falar de um marasmo em Torres Novas, que só o Teatro Virgínia é que tem programação, e ali à volta há zero. Ainda a semana passada agarrei em 2 ou 3 e fomos ao cartaz chover de estreia do António Torres, que foi espetacular porque até era de Borla, portanto pagámos só a viagem, mas não fui eu que lhes pedi para irmos ver o espetáculo. E isso também é interessante, quando ao início era eu que os obrigava a ir ver coisas. Há cerca de 2 anos, ainda eles não, agora já estão aqui a estudar em Lisboa, a maior parte deles, mas eram eles já há 2 anos que me diziam vamos ver aquele e vamos ver o outro espetáculo. Portanto, também não acho que seja assim, se calhar sim, mas se calhar também não, não é? Talvez tenha um bocadinho a ver com a questão do lugar, não sei. Estava a pensar no que estavas a dizer e nessa
também houve um artigo que eu te mandei aqui há uns tempos sobre aquela, acho que tem a ver com isso, que é uma espécie de indústria do feedback que existe, não é? E agora nós nos teatros precisamos do discurso do público para nos apropriarmos dele, não é? Precisamos do post elogioso para o partilharmos, para isso, quer dizer, num país como Inglaterra ou como Estados Unidos ainda é levado a um extremo, é tudo apropriado pela máquina de divulgação. O que não quer dizer que isso seja um problema do discurso, não é? Ou seja, eu acho que o que nós podíamos tentar era arranjar maneiras que esse discurso exista, resistindo à tentação de tentarmos fazer alguma coisa com ele. Portanto, sairmos completamente dessa história. Podia ser uma solução para essa relação mais problemática, como estás a dizer. Tínhamos ali uma inscrição já há algum tempo, não sei onde é que anda o microfone. Exato. Ali. Olá, chamo-me Karina, também faço parte da Companhia de Teatro da Almada, trabalho no serviço público. Bom, entretanto já perdi também um bocadinho o raciocínio, mas em relação a essa questão de serem as pessoas, já os alunos a quererem ir, eu acho que também acontece porque está fora da grande Lisboa e da grande cidade, portanto isso também nos acontece, nós sabemos que temos um público diferente, não é? Mais o público da cidade, apesar de também queremos atingir mais e mais diversificado, mas pronto, sabemos para quem é que trabalhamos. E depois isso diz-nos muito do público, também depende da envolvência, ou seja, também temos de direcionar a comunicação, portanto não podemos comunicar da mesma forma as mesmas coisas para as mesmas pessoas e portanto também tentar, em termos de grupos organizados, tentar ver o que é que interessa a cada grupo, ou o que é que, da melhor forma de chegar até ele. Há grupos que preferem, preferimos ir jantar e ver o espetáculo, há grupos que preferem uma conversa, há grupos que preferem, portanto, temos que ver um bocadinho isso. Em relação também aos pedidos dos professores, sim, não podemos dar tudo e pronto, e ceder a tudo, porque aí perdemos também um bocadinho o rumo. Também recebemos muitos pedidos, porque é que não fazem espetáculos só para escolas e aqueles dos currículos, mas não é essa a nossa vontade, não é isso que nós queremos fazer. E portanto acho que é um bocadinho por aí. Aliás, há um livro muito bonito que é o de Jean-Pierre Serrazac, que é Vamos ao Teatro Ver o Mundo, e acho que é um bocadinho isso que tentamos transmitir, ou seja, não venham ver um espetáculo, podem ir ver à vontade, mas venham ver este, também é diferente e vão tirar alguma coisa. E é um menino que vai pela primeira vez ao teatro, foi editado pelo Teatro Nacional São João, e acho que é bonito nesse sentido de tentar perceber porque é que aquilo faz sentido, e pronto, é isto. Obrigada. Vamos passar aí. Olá, boa tarde. Eu queria levantar duas questões. Nós temos estado a falar um pouco sobre receptividade de públicos e desenvolvimento, e queria perceber na vossa cabeça, até de algumas pessoas que não falaram, como o Rui que tem estado ali caladinho, onde é que, dentro da balança que tem que estar na vossa cabeça, onde é que ela está a pender mais entre aquilo que tem a ver com uma definição de público mais ligada à ideia de fidelização e que cabe condicionar um bocadinho esta lógica de que nós estamos todos muito preocupados que as pessoas venham, e é daí que vem o discurso e a preocupação genuína das condições do espaço, do percurso, todas as questões envolvidas com a comunicação. Nós queremos que as pessoas venham comprar bilhetes e que venham ver os espetáculos em primeira instância. E como é que isso cruza com a questão da convicção? E isto recuperando aquilo que aconteceu no Maria Matos, em que, pela primeira vez em alguns anos, houve um público que se afirmou convictamente público daquele espaço e daquele projeto. Portanto, não foram pessoas que foram lá ver um espetáculo de vez em quando e que não se reviram de alguma forma. Isso já está no campo mais do compromisso e da convicção, e que pode não estar necessariamente ligado à questão da fidelização. Ou seja, eu falo por mim, eu sou convictamente, posso afirmar-me convictamente, público da Metropolitana, sei há quanto tempo não vou ver um espetáculo da Metropolitana, é culpa minha, mas gostava de vos ouvir um pouco sobre essa questão. A segunda questão que eu gostava de levantar, e que vai bater também, se calhar, um bocadinho aquilo que a Rita dizia de outra forma, relativamente àquilo que nós exigimos das pessoas e também relativamente às condições que lhes queremos dar e ao facto de não queremos frustrá-las em nenhum ponto em que seja uma experiência
que é outro termo que está muito em voga, flawless, tem a ver com a questão da velocidade de recepção. Até que ponto é que, neste momento, toda a área cultural, não só as performativas, mas no cinema, os números do cinema em salas estão a afundar de forma espantosa, contrariamente ao consumo de filmes em ambiente doméstico ou em plataforma, mas até que ponto é que estamos todos a trabalhar num meio que é um bocadinho anti-natura neste momento preciso, ou seja, em que nós exigimos sim que as pessoas tenham, vou ser simpático, 1 hora de atenção a algo que se está a passar num palco numa sala, não é? E que mesmo assim não conseguimos porque elas ao fim de 3 minutos estão agarradas ao telemóvel. De que forma é que nós estamos todos a trabalhar num setor que na verdade, todo este esforço tem a ver com combater as formas de recepção, que são elas muito mais rápidas, muito mais velozes, muito mais assimétricas, muito mais dispersas, e como é que isso se resolve? Até que ponto é que isso se resolve com programação e com que tipo de programação, por exemplo? Até que ponto é que, no caso do próprio cinema, ainda agora o Doc Lisboa terminou, filmes com 6 ou 7 horas ajudam ou não ajudam a esse domínio, mas até que ponto é que também não passá-los acaba por ceder esta ideia de voragem que nós só conseguimos consumir coisas ao fim de alguns minutos e não temos a capacidade de ir mais longe e se calhar de ir até um ermo, a fazer uma viagem longa e estar lá à chuva e consumir um pouco isso. E isto só para finalizar, para não falar mais, os espetáculos que eu me lembro em toda a minha vida enquanto espectador que me marcaram mais, eu não me lembro nesse dia se jantei ou se almocei, o que é que fiz, se estava a chover ou se estava... Não faço a menor das ideias, lembro-me daquilo que aconteceu. E isto leva-me um bocadinho à última nota, que é até que ponto é que aquilo que fazemos em termos de conteúdo consegue ultrapassar, e voltando a bater na questão do compromisso, todas as questões envolvidas a nível do conforto, do consumo e por aí fora. Até que ponto é que isso tem a ver, seja com programação, com comunicação e por aí fora. Bom, foi feito o desafio, agora tenho que falar, não é? Há questões que daqui a pouco eu situo-me um pouco entre o Francisco e a Catarina em termos de funções, num domínio que não temos aqui falado, que é a música clássica, e portanto o que eu faço é escrever os textos sobre os conteúdos que me chegam do programador e que depois a comunicação vai veicular. E portanto eu passo a vida toda a escrever esses textos, a dirigir-me a alguém que não conheço. E, portanto, daqui a pouco terei a oportunidade de explicar um pouco qual é a forma de eu entender o ouvinte, o espectador, mas focaste muita coisa, não é? Só queria fazer, antes, um reparo relativamente a alguns detalhes que falaste. A questão da fidelização do público é algo que envolve um contacto continuado, de uma linguagem que se percebe, e de forma a que as expectativas que são criadas sejam minimamente recompensadas para a pessoa que adquiriu um ingresso para assistir a um determinado espetáculo. Isto, dito assim, é muito simples, envolve questões bastante mais complexas. De qualquer das formas, a minha impressão é que o músico, o espectador que assiste aos concertos de música de tradição clássica é um público muito fiel. E não é da Metropolitana, é da Gulbenkian, é da Casa da Música, é público que gosta de ouvir música ao vivo. E, portanto, aquela questão que se pode colocar de agora o público está em casa, aquilo que nós tentamos sempre é valorizar a experiência que a pessoa vai ter a oportunidade de ter ali, que não pode ter de nenhuma outra forma, em nenhum outro momento, em nenhum outro espaço. Tem que ser ali e ela não pode perdê-la. E, portanto, a fidelização do público passa um pouco por dar um pretexto às pessoas para saírem de casa e depois, quando elas lá chegarem, que possam reconhecer um pouco o desafio que lhes foi lançado. Isso parte também de nós que estamos a fazer o texto, que estamos a programar, conhecermos bem o que está a ser programado. No meu caso é muito fácil, porque o Mozart já tocaram aquela muitas vezes, eu já a conheço, mas de qualquer das formas também não posso cair naquele vício. É Mozart. Não, nunca posso falar assim. Tenho que falar sobre qual é um detalhe qualquer que eu tenha, que esteja seguro que qualquer pessoa que vai estar sentada na plateia pode identificar para agarrar, e a partir daí o caminho é dela.
mas tenho que criar ali uma forma qualquer de estabelecer relação, que é um pouco isso que falta, e daqui a pouco vou falar um bocadinho sobre isso. Falta relação entre o palco e o público. Às vezes falta um rosto, falta uma forma de chegar às pessoas e de as convidar para entrar naquele universo que é de todos. Não, estava a pensar no que é que, essa questão da fidelização e para que é que pode ser útil. E se não há um intermédio, um caminho intermédio qualquer, porque enquanto programador a fidelização só me interessa para que os espetáculos que são de artistas menos conhecidos sejam vistos. Ou seja, interessa-me que haja público que venha àquele teatro porque de alguma maneira confia no que ali acontece, para que assim objetos que não teriam um público por si, que o possam ter. Portanto, de alguma maneira serve, a fidelização não é um fim em si, portanto, é um caminho, é um meio para que objetos menos evidentes sejam vistos, mas se calhar não é o único caminho, não é? Ou seja, não temos que inventar pessoas que confiem cegamente no que nós fazemos, para que esses espetáculos mais difíceis possam encontrar os seus destinatários. Se calhar há outras formas. Portanto, é mais uma vez o risco de nos apropriarmos dos outros, não é? E do pensamento dos outros. Acho que sobre a questão da velocidade e duas coisas só. Acho que, apesar de tudo, o espetáculo ao vivo, por natureza, resiste a essa velocidade até certo ponto, não é? Porque implica, ou seja, não vou também estar aqui a fetichizar a ideia do encontro e da comunidade que se gera entre artistas e público, pelo simples facto de estarem na mesma sala, mas há uma dificuldade aí, ou seja, é difícil estar sentado 1h30 a ver um espetáculo, e aí, logo aí há uma partilha, não é? Essa ideia de é chato, é uma mais do que uma experiência, quase que uma provação, é alguma coisa que se tem que implica sofrimento. Implica um sofrimento físico, para começar. E, portanto, aí acho que esse estar, e nós aí temos o verbo estar que outras línguas não têm, já por si traz alguma resistência a essa velocidade do online e dos vários ecrãs. Mesmo que se esteja, de facto, com um telemóvel na mão, está-se ali, inevitavelmente estamos ali sentados. Sobre a convicção que tu falaste, acho que é um ponto importante, esse ponto que de facto aconteceu com a resistência, com a recusa, com o protesto face à concessão do Maria Matos. Isso foi um momento em que um grupo de espectadores não se deixou apropriar por um determinado sonho, não é? Por um determinado discurso que achava que ia ser dominante. Se calhar podemos dizer que mesmo depois o que esse grupo fez também foi apropriado por outros discursos, por outros grupos, por outras vontades, mas acho que foi um exemplo que gostava que tivesse efeitos no futuro. Acho que em Lisboa
estamos muito habituados a não sermos postos em causa. Acho que quem está numa posição mínima de poder, para dizer a palavra, quer ao nível municipal, mas mesmo ao nível da programação, portanto, estamos habituados a que ninguém nos venha dizer que discorda. E acho que esse exemplo podia ter esses frutos, de mostrar que existe uma massa crítica que não vai aceitar determinado tipo de atuações no futuro. E acho que nós temos que ter essa humildade para ouvir o que é dito e também de entrar em debate e de discordar. Portanto, acho que aí essa experiência não do consenso em que todos vivemos, uma espécie de consenso mais ou menos tácito ou implícito, de haver de facto discussão, como houve nas nossas discussões no Facebook, a propósito deste mesmo assunto. Acho que isso é algo que deve ser valorizado e que é precisamente, tem a ver precisamente com não nos deixarmos apropriar pelos sonhos dos outros e pelos discursos dos outros. Só a pensar, de facto, em relação a esta questão da velocidade, se o segredo não estará também em não mimetizar essa velocidade de outros meios, mas se calhar em pensar precisamente numa desaceleração até do fazer, não é? Das programações, das convocações, de tudo o que se pede ao público para criar outros espaços, não é? Outros espaços para além só que possam caminhar lá também da criação e da programação. Eu proponho agora um intervalo até às 16h40 e depois retomamos. Okay? Obrigado.